Rei revelou, então, a distinção mais simples e importante de todas. Há apenas 4 coisas que fazem o preço dos ativos mudar: 1. Inflação, 2. Deflação, 3. Aumento do crescimento econômico e 4. Redução do crescimento econômico. A visão de Rei se resume a apenas 4 diferentes ambientes possíveis, ou períodos econômicos, que afetam, em última análise, se os investimentos, preços dos ativos, vão aumentar ou diminuir. Ao contrário da natureza, porém, não existe uma ordem pré-determinada para a chegada das estações. São eles: 1. Inflação superior à esperada, aumento dos preços; 2. Inflação, ou deflação, abaixo da esperada; 3. Crescimento econômico superior ao esperado e 4. Crescimento econômico inferior ao esperado. Hoje em dia, quando observamos o preço de uma ação, ou de um título, esse preço já incorpora o que nós, o mercado, esperamos em relação ao futuro. Rei me disse: Tony, quando analisamos os preços de hoje, vemos uma imagem literal do futuro. Em outras palavras, o preço atual das ações da Apple incorpora as expectativas dos investidores que acreditam que a empresa continuará a crescer em um certo ritmo. É por isso que você já deve ter ouvido que uma ação vai cair quando uma empresa afirma que seu crescimento futuro, lucros, será menor do que tinha sido inicialmente esperado. São as surpresas que, em última instância, determinarão qual classe de ativos apresentará um bom desempenho. Se tivermos uma verdadeira surpresa em termos de crescimento, isso seria muito bom para as ações e não tão bom para os títulos. Para os títulos, seria bom se tivéssemos uma queda surpreendente na inflação. Se existem apenas 4 ambientes ou estações econômicas potenciais, Rei diz que você deve manter 25% do seu risco em cada uma dessas 4 categorias. Ele explica: eu sei que existem ambientes bons e ruins para todas as classes de ativos. E eu sei que, na vida de qualquer pessoa, haverá um ambiente desastroso para uma dessas classes de ativos. Isso tem se mostrado verdadeiro ao longo da história. É por isso que ele chama essa abordagem de all-weather literalmente, para qualquer condição meteorológica. Porque há 4 períodos possíveis no mundo financeiro, e ninguém sabe realmente qual período virá a seguir. Com essa abordagem, cada período, cada quadrante, é coberto o tempo todo, então você sempre está protegido. Rei elabora: imagino 4 portfólios, cada um deles com uma quantidade equivalente de risco. Isso significa que eu não teria uma exposição a qualquer ambiente em particular. Não é legal? Não estamos tentando prever o futuro, porque ninguém sabe o que o futuro reserva. O que sabemos é que há apenas 4 estações potenciais que todos nós enfrentaremos. Ao usar essa estratégia de investimento, podemos saber que estamos protegidos, e não apenas esperançosos, e que os nossos investimentos estão abrigados e terão um bom desempenho em qualquer estação que apareça. Bob Prince, co-diretor de investimentos da Bridgewater, descreve a singularidade da abordagem all-weather. Hoje nós podemos estruturar um portfólio que terá um bom desempenho em 2022, embora não possamos saber como estará o mundo em 2022. Honestamente, fiquei diante dele de boca aberta, porque ninguém nunca tinha me descrito uma solução tão simples, mas tão elegante. É perfeitamente sensato ter investimentos, divididos equitativamente em termos de risco, que apresentem um bom desempenho em todas as estações, mas como você realmente consegue fazer isso é que equivale ao bilhete premiado. Então, nós já sabemos quais são as 4 estações potenciais, mas qual tipo de investimento vai funcionar bem em cada um desses ambientes? Rei respondeu categorizando-os dentro de cada estação. Eis aqui um gráfico que torna mais fácil analisar visualmente. 2 já foram. Falta uma alocação de ativos pode parecer complexa, mesmo quando você compreende os princípios apresentados por Rei. Mas há uma coisa da qual eu tenho certeza: a complexidade é inimiga da execução. Se você e eu realmente estivermos determinados a acompanhar esse processo e receber as devidas recompensas, eu deveria encontrar uma maneira de fazer esse conselho se tornar ainda mais simples. Então eu disse a Rei: o que você compartilhou conosco aqui é inestimável. Uma maneira completamente diferente de analisar a alocação de ativos. Agora, todos nós sabemos que a alocação de ativos é um dos segredos mais importantes para todos os investimentos bem-sucedidos. Mas o desafio para o investidor comum, e até mesmo para o investidor sofisticado, é pegar esses princípios e traduzi-los em um portfólio real, com as porcentagens mais eficazes em cada classe de ativos. Para 99% de nós, será algo muito complexo. Portanto, seria um grande presente se você pudesse compartilhar as porcentagens específicas que as pessoas investiriam em cada classe de ativos para que o risco fosse dividido igualmente entre as estações. Rei olhou para mim, e eu podia ver sua mente funcionando. Tony, não é assim tão simples.
Rei explicou que, em sua estratégia de all-weather, eles usam instrumentos de investimento muito sofisticados, e também usam alavancagem para maximizar os retornos. Consegui acompanhar o raciocínio de Rei, e então lhe pedi uma versão mais simplificada. Você pode me dar as porcentagens que a pessoa comum pode fazer, sem nenhuma alavancagem, para obter os melhores retornos com a menor quantidade de risco? Eu sei que não será sua alocação de ativos mais perfeita, porque eu estou pressionando a criá-la aqui e agora. Mas, Rei, sua melhor estimativa certamente será melhor do que o melhor plano da maioria das pessoas. Você poderia dar uma versão do portfólio all-weather que os leitores pudessem fazer por conta própria ou com a ajuda de um consultor fiduciário. Rei aceitou pouquíssimos investidores nos últimos 10 anos, e na última vez que o fez, você precisaria ser um investidor institucional com 5 bilhões de dólares em ativos com oportunidades de investimento, e o seu investimento inicial teria de chegar a um mínimo de 100 milhões, apenas para obter uma consultoria de Rei. Isso ajuda você a entender o grau de complexidade da pergunta que eu estava fazendo. Mas eu sei que ele se importa com o investidor mais modesto. Ele certamente não esqueceu suas raízes como homem autodidata, de origem humilde no Queens, em Nova York. Rei, eu sei que você tem um coração enorme e está disposto a ajudar. Então vamos dar às pessoas uma receita para o sucesso. Você não vai pegar o dinheiro de ninguém, mesmo que ele valha 5 bilhões de dólares hoje. Ajude os seus irmãos e irmãs, eu disse, com um grande sorriso. E então algo mágico aconteceu. Olhei nos olhos de Rei, e um sorriso apareceu no seu rosto. Muito bem, Tony. Não seria exato ou perfeito, mas eu vou lhe dar uma amostra de portfólio que a pessoa comum poderia implementar. E então, lentamente, ele começou a desdobrar a sequência exata para o que, segundo comprova sua experiência, vai dar a você e a mim a probabilidade de maior retorno em qualquer ambiente de mercado, desde que passemos a conviver com a menor quantidade de risco.